Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar as perguntas 200 e 201 e temos a companhia de Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. Temos aqui Edmilson, o doce. Paz e amor a todos. Bom estar aqui. É que o Edmilson é uma pessoa tão doce que é proibido para diabético. E temos aqui mais uma pessoa que também é proibida para diabético, já vi que ela é docinho também. Apresento-vos Ana Júlia, primeira vez aqui no nosso programa. Olá a todos, que Jesus nos abençoe. Então, vamos estudar. Ana Júlia, você começa o estudo da pergunta 200, que vai ser a primeira parte do nosso programa. Então vamos lá. O título é Sexos nos Espíritos. Pergunta 200. Os espíritos têm sexos? Então aqui, Kardec está perguntando aos espíritos se os espíritos têm sexos como nós conhecemos. Como é que nós conhecemos, Sexo masculino, sexo feminino e hermafrodita. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então aqui os espíritos estão dizendo que não é como entendemos, quer dizer, como nós conhecemos, masculino, feminino ou hermafrodita. Na verdade, os sexos dependem do organismo físico. Então, no corpo físico é como nós conhecemos, mas os espíritos não. Os espíritos são seres individuais, criados por Deus, não se reproduzem. A questão do sexo é uma questão orgânica, morfológica, do corpo físico. E eles acrescentam aqui na resposta que o que existe é amor e simpatia. Então, isso que nós chamamos de sexo, os espíritos estão dizendo para nós que seria amor e simpatia baseados na afinidade de sentimentos. Interessante, que a sociedade que a gente vive, e eu não estou falando de uma questão atual, isso se remonta a milênios atrás também, a questão da homossexualidade, Então, o próprio Espiritismo ele vem nos mostrar também que no lugar de preconceito devemos ter a compreensão. Porque o que vem a ser a homossexualidade dentro dessa questão que a gente está atuando? Ora, a partir do momento que os espíritos não têm sexo, é natural que um espírito que ao longo de séculos vem animando um corpo fisiologicamente de um homem, pode vir por uma necessidade de evolução, ou de karma, ou de resgate, ou até mesmo de evolução, vir a animar a matéria de uma mulher, ou vice-versa. Então, essa questão, ela se estende, ela se estende para outras questões e ela soluciona esse problema, mostrando que verdadeiramente o que vem a importar para o espírito é o grau de afinidade
né? Tanto que existem vínculos entre homens de amizades, de carinho, de amor, que remontam milênios, né? Muitas vezes o espírito encontra-se no plano astral e aí tem todo aquele projeto, né, que antecede a encarnação que ele irá ter no futuro. Eu imagino que a preocupação desse espírito não deve ser com o corpo que ele vai animar, mas a prova que ele vai ter pela frente, né? As dificuldades pelas quais ele irá passar, os resgates que ele tem pela frente, a evolução que é a nossa meta, né? Então essa questão, ela envolve outras questões bem mais complexas e bem mais profundas. E verdadeiramente o que nós devemos nos preocupar, e esse deve ser o foco, é os laços afetivos, é o amor que a gente leva, as amizades que a gente constrói e que perduram além dos laços carnais. Verdadeiramente é isso que nos importa, e é para aí que devemos direcionar as armas, né? Aliás, os próprios espíritos já nos recomendaram, né, que as nossas armas, elas devem ser apontadas para as nossas vaidades e para o nosso orgulho. Essa história. Eu estava ouvindo vocês, aí vou voltar para trás. A pergunta de Kardec é: os espíritos têm sexos? Aí a primeira coisa que se pensa é em gênero. Só que, como já foi dito aqui, o espírito, ele não tem sexo. Ele espírito individual, indivisível, e que tem por objetivo, foi criado por Deus para se tornar alguma coisa perfeita, igual ao chefe, igual ao pai, como diz, igual ao pai. Então, e ele, como disse o Edmilson, em cada encarnação a gente tem uma programação para cumprir, uma programação que a gente deve cumprir em função da nossa evolução espiritual. Nós próprios participamos desse processo de organização para o que a gente vai fazer daquela existência que a gente vai, eventualmente, em que eu vou encarnar como uma mulher, ou que eu vou encarnar como um homem, e eu vou encarnar com uma determinada família, então, digamos assim, os parâmetros maiores, macro, a gente organiza anteriormente. Então ele diz exatamente aqui que o espírito tem sexo, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Quem tem sexo é o organismo, é a carne, é o corpo. O corpo tem o sexo de que nós precisamos. E aí há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, como disse Edmilson, mas baseado na afinidade de sentimentos. Então, tudo isso faz parte de um grande complexo que nós precisamos organizar, entender, vencer, se for necessário, alguns obstáculos que nós criamos, para que a gente possa caminhar em harmonia. Caminhando todo mundo em harmonia, o processo se faz de forma tranquila e harmônica. A gente vai aprendendo a amar, que acho que é o principal desafio, né? Aprender a amar como deve ser, como o amor deve ser: limpo, macro, maior, objetivo, criador, e que vai nos tornar pessoas melhores, independentemente se hoje vim uma mulher, se hoje eu estou um homem, mas o importante é que eu cumpra aquilo que eu precisei programar, que eu precisei estender para mim e para aqueles com os quais eu convivo, com os quais eu me harmonizo, e a gente não nos esqueçamos nunca, nada é por acaso. Nós não estamos num jogo de xadrez, nada é por acaso. E se a gente tem esse entendimento de que nós somos e temos o que precisamos ter e precisamos ser, e o foco, o objetivo é nos tornar cada vez melhores ao olhar de Deus, melhores sensitivamente ao olhar de Deus, a coisa fica mais simples. Mais adiante a gente vai discutir mais sobre isso nos próximos capítulos. Eu só vou fazer um comentário. Diga. Só para a gente compreender. Muitas vezes o indivíduo tem uma estrutura morfológica corporal com um determinado sexo relacionado
a função que ele vai exercer. Uhum. Exemplo, Chico Xavier. Ele tinha uma expressão quase feminina no falar, no agir, no sentir, no perceber o outro. Ele era maternal com todo mundo. Agora, digamos, imaginemos ele reencarnando em 1910 com a mediunidade aflorada desde a infância. E se ele fosse uma menina, o que aconteceria? Acabou, não haveria Chico Xavier. Não haveria Chico Xavier. Não haveria Chico Xavier. Porque assim que ele chegasse à puberdade, ele seria casado na marra. É. Porque essa coisa de ver espírito, naquela época, era a necessidade de casar e formar família. É. Se ele se casasse e formasse uma família, Não haveria Chico Xavier. não haveria como exercer mediunidade. Então ele veio como homem. Olha, muito bem colocada essa questão. É bom para refletir, Bem colocado mesmo. tá? E vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Tá sofrendo. Então, vamos dar sequência com a pergunta 201, começando com Edmilson. Dando sequência ao tema, né, Sexo nos Espíritos, a pergunta 201 é lançada a pergunta aos espíritos, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Ih, caramba, na pergunta anterior dei spoiler. Sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O João brincou agora, dizendo que na pergunta anterior deu spoiler, né? A gente acaba, né, como eu tinha comentado, realmente é uma questão que ela se estende para outros assuntos, outras questões, né? E ela é bem abrangente. E, como foi comentado na questão anterior, realmente, de acordo com a missão, de acordo com o comprometimento, às vezes se faz necessário que o espírito venha numa matéria masculina ou venha numa matéria feminina. Exato. Né? Exato. Eu li uma obra aí que um espírito na condição de veio numa matéria masculina e ele malbaratou essa encarnação. Era um homem que fisicamente tinha os traços de beleza conforme os nossos padrões sociais e ele moralmente não se adaptou. Não, ele estava bem adaptado. Ele estava bem adaptado à condição de masculinidade, só que a condição moral dele não era tão bela quanto os traços físicos. Entendi. E quando eu digo que ele malbaratou, ele fez muitas mulheres sofrerem, né? E muitas mesmo. E numa nova existência, ele, por uma necessidade de expiação, ele vem numa matéria feminina. Sim. Para que ele pudesse desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, o amor, não é? E conhecer também o que é a sensibilidade da mulher. Ora, se o objetivo da encarnação é a evolução, e essa evolução ela tem que se dar em todos os aspectos físicos, aspectos intelectuais, morais, como ficaria um espírito que vem encarnando somente numa matéria feminina por milênios? Como ela poderia compreender verdadeiramente uma natureza masculina? Se ela está há milênios, né? E vice-versa. Então, há sim uma necessidade, nem sempre quer dizer que seja uma expiação. Muitas vezes, o próprio espírito às vezes precisa vir numa matéria diferente daquela que ele está há milênios encarnando, para que ele possa desenvolver
o processo, outras experiências, outras vivências, e desenvolver a sensibilidade que numa determinada encarnação não foi possível, né? Então é compreensível isso, e que bom que é assim. Isso nivela os homens e as mulheres para que ninguém se ache superior a ninguém. É um fato também que nós devemos estar atentos, porque uma vez que nessa encarnação eu venho numa matéria masculina, só em pensar que numa nova encarnação eu poderia vir numa matéria feminina ou vice-versa, né, como está bem explicado aqui, isso mostra que os homens e as mulheres, o que verdadeiramente tem que vigorar entre eles é a relação de amor, de respeito, de fraternidade, que é o que o Espiritismo prega. Exato. Ana Júlia. Voltando ao que tinha sido falado anteriormente pelo João, né, realmente a gente, de acordo com o objetivo, né, naquela encarnação, aí a gente poderá vir ou num corpo masculino ou num corpo feminino. E aí eu me lembrei, né, que, por exemplo, se eu venho numa cultura onde a mulher não tem muitos direitos, como for, né, eu terei mais dificuldades, muitas vezes, em desenvolver uma proposta que tenha sido dada para o meu espírito. Então, a gente sabe, por exemplo, me lembrei de um exemplo, algumas mulheres, né, escritoras, no passado, elas tiveram que usar pseudônimo masculino. Porque se elas se apresentassem, né, com um nome feminino, com o nome de batismo, não teriam a mesma aceitação. Então, isso é, né, bem mais sério, né, do que nós imaginamos. Porque, dependendo da sociedade onde estejamos, nós teremos dificuldades ou facilidades em desenvolver tarefas. Então, muitas vezes, né, o espírito, às vezes, de acordo com a prova pela qual ele tem que passar, ele vai escolher uma determinada sociedade ou cultura que possa favorecer para aquela situação a que ele veio, né? E outras vezes também poderá cair numa sociedade onde vai encontrar dificuldades, mas também como um teste, né, para ver a força de vontade, a vontade de se corrigir ou de se aprimorar, né? Mas é bem interessante isso aqui, que essa pergunta, né? Kardec é muito inteligente e está mostrando para nós que nós podemos realmente, ora estarmos num corpo masculino, ora estarmos num corpo feminino. Depende da experiência. E seguindo o teu raciocínio, o foco do nosso pensamento, uma vez que a gente está estudando isso, já ficou claro que o espírito ora pode vir com o corpo masculino, ora pode vir com o corpo feminino. E não é por acaso, por óbvio. Então é a gente poder observar desde sempre, analisar as oportunidades e colocá-las em prática. Oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução, procurar desenvolver dentro daquele invólucro. Se eu estou no invólucro feminino ou se eu estou no invólucro masculino, eu tenho papéis a cumprir de acordo com a sociedade onde vivo. Então, em vez de só me preocupar com as vantagens, muitas aspas, com as vantagens e possibilidades que aquele momento me apresenta, aproveita as vantagens e as possibilidades para fazer o seu melhor para o outro, independentemente de quem seja o outro. O outro é aquele que precisa, o outro é aquele que sofre, o outro é aquele que chora e que muitas das vezes a gente nem olha, nem toma conhecimento, porque você está tão importante no papel em que você está, que o outro serve como instrumento e ferramenta e degrau. Só que não. Nós estamos todos juntos e estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, para cumprir um papel que nós nos organizamos lá atrás. E é aquilo de a cada dia é uma oportunidade, a cada dia é um presente. Por isso que vivemos o presente. A gente não sabe quanto tempo tem para frente. Então, fazer daquele dia, seja homem, seja mulher, neste momento, que a gente possa aproveitar essa ferramenta, a ferramenta, quando eu digo, não só a ferramenta física, mas com a ferramenta social, para fazer o nosso melhor, sempre, em nome do Pai.
E aí, nós refletimos a respeito de uma jovem que queria ser cirurgiã. Na prova de residência, encarou a banca grávida. E aí, o pessoal perguntou: doutora, como é que só pode fazer residência, cirurgia com um bebê dentro de casa? E ela foi se dedicar à obstetrícia e à ginecologia, como havia sido dito por um professor dela. E trabalhou, e teve uma porção de crianças que nasceram através dela. Tem até neto de obstetrícia. E é interessante que ela continua fazendo cirurgia. Pequenas cirurgias, mas faz. E uma vez alguém disse para ela: você usou uma espada no passado. Será que ela foi mulher no passado? E hoje ela é bastante feminina. Então, não é difícil você perceber na realidade da pessoa com quem você convive, amigo, irmão, tio, tia, características de feminilidade ou de masculinidade que são próprias das experiências pregressas do espírito. Existe muito pai que é pai. Existe muita mãe que é pai. E não deixou de ser aquela pessoa com aquelas características próprias do corpo que lhe vieram às mãos como ferramenta de trabalho. Vamos refletir a respeito disso. Sexualidade é expressão de afeto, é expressão de boa vontade, é expressão de criatividade, é expressão de trabalho no bem. Refletamos a respeito. Que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje vamos dar início ao tópico Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que se inicia no item 7. Que é uma passagem narrada por Mateus, em seu capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as ter revelado aos simples e aos pequenos. Segue o comentário de Allan Kardec. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por haver ocultado aos sábios e aos prudentes,
mas aptos na aparência a compreendê-las. É que se deve entender pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e com humildade, de preferência aos que supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a eles, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não pode pôr a luz debaixo do alqueire, mas a derrama em toda parte, de modo que só os cegos não a veem. Deus não quer abrir os olhos deles à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão de que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deva fazer nem dizer. Se queres me convencer, deves proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é que mais me convém. Perguntar-se-á, Deus não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais retumbantes, diante dos quais se inclinassem os incrédulos mais endurecidos? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o mérito deles? E ademais, para que serviria isso? Não se vêem todos os dias criaturas que recusam a evidência, chegando até mesmo a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. E esses se recusam a reconhecer a verdade. É porque o seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Orgulho é a venda que lhes obscurece a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, que se cure antes a causa do mal. É por isso que o médico hábil que é, Deus castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, porque sabe que cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de livre vontade, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, a pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. É muito perfeito esse comentário aqui de Allan Kardec a respeito desta passagem, que às vezes suscita na maioria de nós uma certa dúvida de o que Jesus quis dizer com isso, de deixar a verdade clara, trazer a verdade aos simples, aos pequeninos, em vez de trazer para os doutos, para os sábios, para aqueles que, vamos dizer assim, têm muito orgulho do que conhecem, do que aprenderam e tratam Deus de igual para igual. Alguém vai poder dizer, mas Deus poderia colocar essa verdade de forma que até os mais teimosos iriam aceitar. Como eles dizem, só acredito vendo, só acredito em espírito, se aparecer um espírito aqui na minha frente e se materializar, e aí que eu vou acreditar. Ora, o que está acontecendo com isso? Essa pessoa está demonstrando total orgulho. Quer dizer, ele só aceita mudar o seu ponto de vista se a verdade se curvar diante dele para provar ele que ela está certa.
A verdade não tem que provar nada para ninguém. A verdade é a verdade. Há os que acreditam e os que não acreditam. Agora, geralmente, como demonstra aqui o comentário de Kardec, as pessoas mais orgulhosas, aquelas que tiveram oportunidade de estudar, de aprender, de saber alguma coisa, são aquelas que se julgam sabichudas, sabem tudo. Então tem dificuldade de aceitar algo que contrapõe aquilo que vai ferir o seu orgulho. Por isso que Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não se referia só aos ricos de dinheiro, de patrimônio, mas os ricos em conhecimento também, os ricos em status, os ricos de pose. Tem dificuldade, porque eles vão primeiro ter que entender que tudo aquilo que eles julgam que é o melhor que eles têm, diante de Deus é nada. E que diante de Deus o que vale é a prática do amor e da caridade. Isso não depende do conhecimento, não depende do dinheiro, não depende de nada, é de cada um. Independentemente da sua situação aqui na Terra, tem que praticar o amor e a caridade que nos nivela a todos. Mas as pessoas têm dificuldade de aceitar. Então não vamos perder tempo, nós, simples mortais, em convencer as pessoas. Se elas não aceitam esses estudos aqui, essas interpretações do Evangelho, com uma lógica cristalina, não querem, tudo bem, é o gosto delas, elas têm outras coisas que lhes satisfazem, pelas quais eles acham melhor gastar o seu tempo. As pessoas não são obrigadas a gostar de estudar o Evangelho, de aprender com essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Elas não sentem vontade. Elas têm outras coisas que para elas é mais importante fazer. Vamos respeitar. Desde que elas pratiquem o amor e a caridade, não têm obrigação nem necessidade de saber nada além. Vamos deixar que as coisas aconteçam passo a passo. Um dia elas vão aceitar porque é evidência. Vocês imaginam que depois do dia que Cristóvão Colombo atravessou o Oceano Atlântico e voltou para a Espanha dizendo que havia algo além do oceano, haviam terras do outro lado? Isso foi em 1492. Vocês acham que no ano seguinte todo mundo na Europa, no Oriente Médio, no norte da África, aquela população que era a principal e mais, assim, letrada, instruída, a população do mundo na época, todo mundo passou a acreditar nisso? Não. Continuaram achando que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra. Quando alguém fala, mas é impossível, se ela é plana, como é que o Sol dá a volta? Ah, não sei, mas que é o Sol que nasce num ponto, se põe no outro, e a Terra é plana. Vê, eu ando o tempo todo aqui e não vejo curva nenhuma. Então você vai discutir o que com a pessoa? Levaram dezenas de anos. Precisa ouvir 100 e poucos anos depois, Galileu para falar a mesma coisa, e mesmo assim foi obrigado a se desmentir. Por quem? Pelo povão? Não, pela cúpula da sabedoria, que era a igreja na época. Eram os sábios da época. Eram os que tinham ligação supostamente com Deus. Mas o que acontece? O tempo mostrou que Colombo estava certo, que Copérnico estava certo, que Galileu estava certo. Hoje ninguém aceita a história de que o Sol que gira em torno da Terra, que a Terra é plana. Hoje qualquer criança aí sabe, entende o que é a lei da gravidade, por que acontece isso ou aquilo. Foi o tempo. Ninguém vai ser obrigado a acreditar na verdade. É isso que nos mostra aqui Allan Kardec. Então nós não devemos nos preocupar se as pessoas não acreditam nas coisas. O que Jesus trouxe, uma coisa simples, um conhecimento muito simples para todos nós. E por ser simples, é difícil de ser posto em prática, claro. Praticar o amor e a caridade é muito difícil. Jesus veio e disse, olha, se vocês querem herdar o reino de Deus, um outro reino que vai existir para vocês após a passagem aqui nesta vida, na vida futura, na vida eterna,
Ele pregou tudo isso dizendo, olha, vocês querem herdar isso, essa maravilha, que é impossível de eu descrever essa felicidade, vocês têm que focar nas coisas morais, nas virtudes, e não nos tesouros da terra. Amem-se uns aos outros. Nós entendemos o recado, mas temos dificuldade de pôr em prática, porque nós somos todos os dias tentados com as coisas aqui da terra. E essas coisas, então pensa alguém, então não devia existir isso, essas benesses aqui na terra. Mas se não houvessem essas benesses, nós não viveríamos aqui. Nós precisamos delas para sobreviver. Precisamos de comida, de abrigo, de vestimenta, de saúde, para poder sobreviver aqui. E como nós gostamos dessas coisas, temos tendência a abusar dessas coisas. Por causa da nossa ignorância de que o melhor conforto para nós, a melhor vestimenta, não se encontra aqui, nesta vida. Encontra-se na vida maior, na vida futura, na vida espiritual. Isso nós sabemos hoje. E mesmo sabendo, temos dificuldade de pôr em prática. E como nós somos reencarnacionistas, sabemos que nós já estivemos lá. Já pensamos assim também. Hoje já aprendemos a aceitar, a tentar descobrir essas coisas para torná-las úteis para nós. Mas não pense que foi no bem bom que nós chegamos aqui. Nós devemos ter passado por situações difíceis para poder nos render essa evidência. Não foi assim, de repente, deu um estalo, agora eu vou aceitar os ensinamentos de Jesus, vou tentar pôr em prática. Não é assim. Nesta vida nós, graças a Deus, a maioria de nós não vai passar por nenhum sufoco brabo para poder aceitar isso. Alguns de nós sim, claro, mas a maioria não, veio de boa. Convite de um amigo, entendeu uma passagem aqui e achou que era bom para si. Mas com certeza nas vidas anteriores nós aprontamos muito, sofremos muito, para começar a dizer, puxa vida, há algo aqui melhor que eu tenho que buscar para resolver a minha situação. E como os conhecimentos religiosos da época não nos traziam muita certeza que seriam úteis para a nossa melhora, porque eram coisas irreais, coisas fantasiosas, coisas mitológicas, e já estavam nos provando que aquilo realmente não nos traria esclarecimentos suficientes para tomarmos a decisão de mudar o rumo da nossa vida. Muitos de nós apelou para a ciência, por conhecimento geral, e ficamos soberbos. Precisamos cair da soberba, precisamos passar sufoco complicado para, depois do desencarne, na espiritualidade, fomos informados, olha, vocês vão na próxima vez agora ter contato com os conhecimentos que vão fazer a vida de vocês menos complicada. Vocês vão aprender a lidar com essas dificuldades. Vocês vão aprender a lidar com as dificuldades, vocês vão ter que passar por elas por causa do seu passado aí complicado, mas vão lidar sem desespero. Vão procurar se ajudar mutuamente. Então é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Agora, a gente fica feliz que isso está nos ajudando, ficamos felizes. Imagina, puxa vida, se eu não tivesse esse conhecimento para aceitar as dificuldades pelas quais eu passo, a minha vida seria muito mais difícil, mais complicada, mais dolorida. Com certeza. Então eu vou passar isso para frente. Vou explicar para um, para outro e tal. De cada 100 que a gente fala isso, 99 não acreditam. Paciência. Nós já fomos assim também. Mas temos que continuar espalhando esse conhecimento. Vamos fazendo como semeador, vamos semeando. Alguns vão aproveitar, outros não, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos ter paciência, não vamos discutir, brigar. Amigo, você não acredita? Beleza. Vida que segue. Não vamos criar problema, arrumar inimizade, entendeu? Desavenças por causa de Jesus. Não faz sentido. Eu vou arrumar um inimigo por causa de Jesus?
Até porque, mas mesmo assim ele disse que ele iria trazer a espada e não a paz. É que é isso. É quando você tenha o conhecimento do que Jesus ensinou, ou seja, o que Jesus representa, muitas vezes a gente vai levar essa palavra como se fosse uma espada em cima de outra pessoa. E aí, vida que segue. Vamos orar para que ele um dia entenda e tocamos para frente. Não vamos discutir. As pessoas têm o direito de fazer suas escolhas. E quem somos nós para decidir o que é melhor para um ou para outro? Se isso é melhor para nós, aleluia, tá bom, ótimo. Temos que cuidar, primeiramente, é de nós. Nós é que temos que resolver o nosso problema. Se nós queremos ajudar aos outros, é com os nossos exemplos, as nossas atitudes. Chamar a atenção disso em que acreditamos pelos nossos exemplos, pelas atitudes, pela forma como nós nos relacionamos com os outros, como encaramos as coisas pelo viés da caridade, do amor ao próximo, da compaixão. É isso que nós temos que fazer. E aí eles vão notar a diferença. Vão notar a diferença. Vou ligar para você, puxa, fulano, eu estou aqui com uma dificuldade, uma pessoa X está passando um problema de saúde grande. Dá para você botar o nome dele no seu livro de prece? Dá para você fazer uma oração por ele? Porque essa pessoa já sentiu que quando a gente fala essas coisas, não leva a sério, mas quando vai passar por um problema, lembra da gente. Ah, tá, tudo bem, a gente vai fazer, não tem que aproveitar a hora para dar sermão, para dar lição de espiritismo, nada disso. Vamos fazer nossa parte. Continuar semeando. Se algum deles quiser passar a entender, maravilha. Eu me lembro daquela parábola, aquela historinha de Jesus falava sobre Lázaro, né? Que o rico lá, depois que faleceu, estava lá numa situação difícil, num umbral daqueles, pediu a Lázaro que pedisse a Abraão que enviasse mensageiros para avisar os irmãos dele para não fazer as coisas que ele mesmo tinha feito, para os irmãos não virem para lá depois que morrer, para aquele lugar horrível. E Abraão diz, não adianta, eu já mandei Moisés, já mandei os profetas, e eles não ligaram. Mesmo que um deles se manifeste na frente deles, materializado, e fale, eles não vão aceitar. Jesus já falava isso. Sabia que, assim, o orgulho nosso, e o nosso conhecimento, quanto maior, mais orgulho nos causa. É difícil lidar com muito conhecimento, gente. A gente tem a tendência a orgulho, a soberba, a achar que sabe tudo. Como devia ser o contrário. Quanto mais você sabe, você tem a percepção de que você sabe pouco. Tem muito mais coisa para saber. Mas é difícil para nós aceitarmos isso. Vamos em frente, tentar fazer a nossa parte, que é o melhor para todos nós. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.